Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou então neste vídeo resolver aqui uma inequação com módulo, onde temos dentro do módulo uma expressão do segundo grau. O exercício é o seguinte: resolva então em R a condição, o valor absoluto de 5 menos x ao quadrado menor ou igual de 4. Apresenta então um conjunto de solução na forma de intervalo de números reais. Bem, estas inequações com módulo resolvem-se sempre da mesma forma. Quer dizer, vamos isolar então o módulo no primeiro membro, neste caso isto já está feito. Então quer dizer, sabendo que o módulo é exatamente uma distância relativamente à origem do diferencial, e eu quero que essa distância à origem seja então inferior ou igual a 4. Pensarei então quais são os valores que estão exatamente a uma distância de 4 unidades de origem do diferencial, que é exatamente o 4 e o menos 4. Agora eu quero que essa distância seja menor ou igual a 4 unidades. Quer dizer, são estes números iguais a 4 ou então menores do que 4. Mas quer dizer, não são todos menores do que 4. Por exemplo, menos 10 é menor do que 4, mas já está a uma distância maior do que 4 unidades. Estaria a 10 unidades de distância. Sendo assim, quer dizer, são os números menores do que 4, mas em simultâneo, quer dizer, aqueles maiores do que menos 4. Teria então aqui uma interseção, uma conjunção entre duas condições. Sendo assim, esta condição é equivalente a eu dizer que o 5 menos x ao quadrado terá que ser menor ou igual do que 4, menor ou igual do que 4, e, em simultâneo, o mesmo 5 menos x ao quadrado, que é o que está dentro do módulo, terá que ser, então, maior ou igual do que menos 4. Bem, agora vou resolver individualmente estas inequações. Vou resolver esta, vou resolver esta. Esta inequação há de me dar uma solução, esta inequação há de me dar outra solução, e no final farei então a interseção entre as duas condições. Bem, para resolver uma inequação de segundo grau, passamos então tudo para o primeiro membro. Isto seria equivalente a eu ter menos x ao quadrado. O 4 ao passar para o primeiro membro ficará menos 4. 5 menos 4 dará então mais 1, menor ou igual do que 0. E nesta segunda condição farei exatamente a mesma coisa, quer dizer, isto há de ficar menos x ao quadrado. O menos 4 ao passar para o primeiro membro fica positivo, né? Fica simétrico. 5 mais 4 dá então 9, maior ou igual do que 0. Agora, o que eu tenho aqui é uma inequação do segundo grau que, para resolver isto, terei então de fazer aqui um cálculo auxiliar. Visto ser uma inequação do segundo grau, procurarei então os zeros, ficarei atento ao tipo de concavidade, farei o esboço e farei então a leitura do intervalo. Menos x ao quadrado mais 1 igual a 0 é equivalente a dizer que x ao quadrado é igual a 1. Quer dizer, o x ao quadrado passa aqui para o segundo membro e depois leio isto da direita para a esquerda. Ou então passaria um mais 1 para este lado, ficaria menos 1, trocaria uns sinais e daria x ao quadrado igual a 1. Sendo assim, então o x há de ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1. Terei então dois zeros aqui em 1 e em menos 1. Vou fazer então aqui o esboço, quer dizer, tenho aqui um 0 em menos 1, tenho outro 0 em 1. Atento então ao tipo de concavidade aqui da parábola, visto que o coeficiente aqui do termo do segundo grau é negativo, então ela tem a concavidade voltada para baixo, quer dizer que há de fazer algo assim deste tipo. Onde entre os zeros, visto que ela está acima aqui do eixo do x, ela é positiva, e antes dos zeros está abaixo aqui da linha do x, então é negativa. De menos infinito até menos 1 é positiva entre menos 1 e 1, e depois volta a ser negativa do 1 até mais infinito. Eu aqui o que eu queria era que, quer dizer, isto fosse menor ou igual que 0, quer dizer, eu quero o espaço onde ela é negativa. Então aqui este espaço. Então aqui esta solução parcial, não a solução do meu problema, mas apenas desta inequação, será o intervalos, ou melhor, a reunião de intervalos de menos infinito até 1, fechado porque pode ser 0, ok? Para menor ou igual que 0. Reunião então com o intervalo que vai de 1, também fechado porque pode ser 0, e em 1 é 0 até mais infinito. Atenção que isto é apenas uma solução parcial, não a solução de toda a condição. Procederei de igual forma exatamente nesta segunda inequação, que também é uma inequação quadrática. Farei então aqui um cálculo auxiliar, quer dizer, vou colocar aqui o cálculo auxiliar. Visto ser uma parábola, então vou encontrar os zeros.
Farei então menos x ao quadrado mais 9 igual a 0, o que me vai dar x ao quadrado igual a 9, mais uma vez, quer dizer, o 9 passa para lá, fica negativo. Trocando então os dois sinais, que é multiplicar tudo por menos 1, fica x quadrado igual a 9, o que me dá então x igual a mais ou menos a raiz de 9, ou seja, tenho x igual a 3 ou x igual a menos 3. Estes são então os dois zeros da parábola. Bem, faço então aqui o esboço. Sei que terei zeros aqui em menos 3 e depois em 3. Olhando para o tipo de concavidade, quer dizer, aqui a abertura é negativa, então ela tem a concavidade voltada para baixo. Há de me fazer então aqui algo assim deste género, onde entre os zeros esta parábola é positiva, antes de menos 3, ou seja, de menos infinito até menos 3 é negativa, e depois de 3 a mais infinito também volta a ser negativa. O que eu queria nesta condição era perceber quando é que esta parábola era positiva, e ela é positiva exatamente aqui. Quer dizer, ela é positiva aqui, entre menos 3 e 3. Sendo assim, esta solução parcial, vou colocar aqui a laranja para depois diferenciar as duas condições na solução final. Quer dizer, eu queria que fosse positiva, é positiva então no intervalo de menos 3 a 3, fechado porque pode ser 0. Agora, o que farei aqui é exatamente a interseção entre as duas condições. Vou colocar as duas condições na reta para perceber o conjunto de solução. Colocarei então esta condição aqui a verde, de menos infinito até menos 1, com bola fechada. Né? Depois então de 1 até mais infinito, é uma reunião, né? Tenho que apresentar aqui os dois. Esta é então esta solução. Agora vou colocar a outra para fazer a interseção. E esta aqui vai em intervalo de menos 3 até 3. Aqui de menos 3 exatamente até 3. Fechado também em ambos limites do intervalo. Terei aqui a condição. Visto o que eu pretendo aqui é exatamente uma interseção, quer dizer, uma interseção onde se vê as duas condições em simultâneo, que será exatamente aqui neste espaço de menos 3 a 1 e depois posteriormente de 1 até 3. Então, quer dizer, o conjunto de solução, agora sim, o conjunto final, é exatamente aqui este intervalo, ou melhor, a reunião entre estes dois intervalos, onde eu vejo as duas condições. Sendo assim, seria de menos 3 até menos 1, fechada em ambos porque menos 3 e 1 pertencem, e menos 1, peço desculpa, pertencem a ambas as condições, reunir então depois com de 1 até 3, e esta sim já seria então a solução final desta condição. Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar, um grande abraço.